Aí, boa noite, gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um encontro da Lei do Uno. Hoje estamos dando sequência ao nosso trabalho, então, boa noite aqui, mas em todas as linhas do tempo, a quem for assistir a gravação, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo aí. Olá, boa noite a todos. Olá, Ivane, Kelly, Cris. Sejam todos bem-vindos ao canal. Nós temos aí hoje mais uma gravação dos nossos estudos da Lei do Uno. Estamos aqui como facilitadores e vamos entregar aquilo que nos é possível, dentro do que nos é permitido. Queremos agradecer a todos que acompanham o canal e hoje nós vamos dar a sequência aos capítulos 57 e 58 do livro 3 da Lei do Uno. Cris, boa noite. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal. Como a Ivane falou e a Elisângela também, nós estamos aí na sequência do livro 3, né, da Lei do Uno. Hoje é o capítulo 57 e 58, que vocês acompanhem com a gente aí os estudos, que é uma pincelada de tudo que a gente está estudando, que a gente traz aqui para trazer para vocês, né, esse autoconhecimento, o que é de lá atrás, o que está mais condizente com aqui agora, né? E é isso, sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. Sempre uma honra e uma alegria, né, estar com vocês. O digital nos permite isso e nos aproxima, né, cada vez mais de tudo aquilo que nós, de uma forma ou de outra, vamos compartilhando e vamos expandindo, crescendo. Então, quem começa aí com a prefácio aí no 57, o que vocês, nos estudos aí, o que vocês conseguiram? O que me chama a atenção nas duas sessões, tanto na 57 quanto na 58, é a mudança do questionador. E a mudança do questionador, nas outras vezes que mudaram, ao longo dos livros, não me pareceu tão mudante, né? Tão expressivo. E dessa vez, aí na 57 e na 58, a presença do questionador, essa forma de questionar do questionador foi mais participativa, menos técnica. E nos capítulos anteriores nós estávamos vindo aí de termos físicos, por exemplo, né, que era o que aquele grupo estudava. E essa questionadora, ouso dizer, porque me parece uma feminina, uma mulher, ela traz mais esse jeito de questionar, que realmente esse saber que o Ra estava compartilhando se tornasse prático, que é uma das nossas propostas, né, com os estudos de hoje. E já no comecinho da 57, que o Ra responde a questionador, né, que o instrumento não está bem psiquicamente, né, ele está sob ataque, não é perguntado como esse ataque aconteceu, ou o porquê nesse momento, mas o que chama a atenção é que o Ra fala que o que está mantendo esse instrumento, ou seja, né, o canalizador, ele está com um sentido de saúde melhor da condição do ataque dele por conta do humor. E hoje eu percebo muito, né, o uso do humor trazendo essa leveza no dia a dia, ainda para nós, mas ele requer muito equilíbrio, porque às vezes esse humor ele se torna fuga. Então, naquele momento em que eu entro em desespero e começo a rir de tudo, eu estou muito afastado daquela dor e não sentindo aquela dor e a transmutando
com humor, né? Não a tornando mais leve com humor. Então, é algo que é lá de 1900 e bolinha, mas ainda acontece com o ser humano. E você falando isso, é verdade, porque eu estou vivendo esse processo de dor, de luto, gente. Estou mudando de cidade, estou fazendo um monte de coisa. Então, a gente começa a vir. Aqui a gente não traz só o que é teoria, a gente traz na prática também. Eu vou falar o que eu estou sentindo, gente. Comigo está acontecendo tudo. E eu sinto essa questão do humor, tá? Passa várias coisas na minha cabeça, a gente sente um monte de coisa. Aquela vozinha que fica falando, tentando te derrubar, tentando te colocar para baixo, um monte de programações. Então, oscila bastante, e eu tenho oscilado bastante, para a gente voltar de novo para o eixo. Tá desafiador, viu, gente? É desafiador, porque não sei como é com vocês, mas para mim está sendo bem desafiador essa questão. E eu acho que, em certo ponto, todos nós passamos um período da vida, né? E a forma como você lida com isso. O que eu tenho feito hoje é pedido para sentir, né? Não mais ficar limpando. Eu estou sentindo em mim, eu estou vendo de onde está vendo isso, sentindo o que é isso, né? Para poder saber como lidar com isso e não mais fugir, né? Porque a vontade que dá é de fugir, tá, gente? Bastante. De sumir, desaparecer, não estar mais aqui. De, tipo assim, chega, tá demais, já deu, sabe? É bem isso. São as sabotagens, né? Então, assim, e a sabotagem, ela é uma forma de ataque, só que é um ataque interno, né? O nosso próprio ego que traz isso. Mas quando fala-se, imagine, então, há quase 50 anos atrás, se falava sobre ataques, sobre isso, não se tinham também as ferramentas de hoje, né? Mas o que vem é exatamente isso, que quando você consegue, ele trouxe do humor, a boa saúde, a fé, a confiança, né? O trabalhar positivo não é o pensar positivo, né? Mas nessa questão de você colocar o óculos cor-de-rosa e dizer que o mundo é belo, não, você enxergar o mundo como é, mas é trabalhar essa positividade dentro de você, como a Cris falou. Então, esses são os nossos desafios diários. E quanto maior sempre falo, né? Quanto maior a luz, maior vem o ataque, né? E justamente eles estavam trazendo uma teoria, né, de algo novo. Então, assim, toda vez que traz um novo conhecimento, vai passar por ataques internos, do próprio ego, das suas próprios selves, né? E ataques também externos. Então, quando você se postura, você consegue lidar, como ele disse ali no caso dela, com humor, você consegue também trabalhar isso com cada um com as suas ferramentas, né? É aquela velha frase que, como a Kelly colocou e a Cris, de que rir de tudo é desespero, né? O desespero. Tem uma música assim, trazendo para a vida real, na época que essas canalizações começaram com essa frequência superior do Ra, são seres humanos comuns, assim como nós, a equipe que estava recebendo essas informações e buscando entregar de alguma maneira para o mundo, né? E cada um com as suas questões, com as suas vulnerabilidades, com as suas debilidades, aquilo que a Ivane trouxe agora, os nossos sabotadores, somos humanos, estamos num corpo físico denso, que tem aí vários outros corpos juntos, né? E uma consciência que opera esse corpo físico. E ela é que opera, não é o restante, não é mesmo, meninas? O ponto interessante também, né, quando se trata aí do corpo físico, estamos terranos aqui na Terra, um dos motivos, então, digamos, que abriu a porta do ataque foi o instrumento, né, foi o canalizador. Vou ler aqui bem certinho para o nosso público tá ciente. Ele esticou para pegar um objeto pesado com uma mão
E esta ação mal calculada causou uma deformação ou distorção na estrutura esquelética muscular de um dos apêndices desse instrumento. Apêndice, acredito que seja anexo, né? Então, como ele fala ali para frente que ele usa a tipóia, então foi pegar alguma coisa, como o braço estava muito longe de estender o braço. E o cuidado que o Ra sugere que esse grupo tenha como instrumento é um cuidado de pós-operatório, porque foi físico. E essa causa física pode ser que ela aconteceu por uma falta de atenção, pela falta do estado de presença. O sabotador. A mente acreditou que ela ia conseguir pegar o objeto. Sim. Exatamente. E aí que pegou ela. E é aqui que a gente chama a atenção que no nosso dia a dia, para vocês que estão nos acompanhando aqui no canal, a gente tem inúmeros desafios, como a Cris trouxe, mudança de cidade, processo espiritual, né? A gente tem esses desafios que muitas vezes querem tirar a gente do nosso foco. E ali o sabotador foi pegar o objeto achando que dava conta, e ele cita aqui que ela tinha também uma predisposição a isso. Uhum. Então, o campo já aconteceu ali. E ele cita também que esses, entre aspas, ataques ou interferências no nosso campo vibracional, eles também vêm de uma abertura que a gente dá, uma fenda que deixamos aberta, digamos que assim, uma predisposição, como ele fala aqui, da saúde debilitada, dos nossos corpos físicos, pessoas que têm quadros com saúde debilitada ou histórico, né? Tem almas que já vêm com uma frequência assim para olhar para isso nessa encarnação. Então, o termo ataque é delicado, mas vamos dizer uma interferência que inconscientemente nós mesmos permitimos pelos nossos sabotadores, né? Essas interferências, elas podem entrar por essa predisposição aí no campo físico, né? Então, muitas pessoas hoje acometidas de doenças vão, daqui a pouco, inconscientemente permitir que algo as sabote de alguma maneira no campo energético, porque o campo de dor, ele é um campo que nos faz baixar, às vezes, a guarda. Sim, porque você é físico, vulnerável, né? Isso, e daí a gente fica naquele momento de dor, a gente tem uma tendência a reclamar, a gente tem uma tendência a somatizar, porque o nosso ego, ele não consegue perceber o que a alma quer trazer além daquilo, né? Doença, exatamente, porque toda doença, ela não é nada mais, nada menos do que uma informação, né? A doença não é o problema. Ela aí está trazendo uma informação de algo e você precisa olhar em você. Começou muito antes, a nível de alma, e se manifesta no corpo físico. Tem uma emoção, algum sentimento, que ela vai desencadear por último no corpo físico, né? Então, aí a pessoa, ela entra naquela doença e vivencia 100% da sua vida naquela doença, ela não consegue sair daquilo, né? Uhum. Então, e é exatamente onde é aquele novelo, é a ponta do novelo, né? Você puxa, você vê, tá tudo emaranhado, né? E tudo isso nos faz sair do estado de presença, né? Porque quando você está presente, está vivendo o seu hoje, o seu aqui e agora, as coisas não acontecem. Exatamente que nem vocês falaram, que nem eu estava trazendo em off antes para vocês, né? Hoje eu fechei uma motoqueira, né? Porque eu não estava em estado de presença. Eu estava cuidando do trânsito de um lado e esqueci de olhar para o outro, né? Então, não deu nada, né? Só raspou o carro, ela tá... Coisas materiais. Não, ela tá super bem, tudo tranquilo, mas assim, foi porque não estava presente, né? Já estava pensando lá o que ia fazer quando chegasse em casa, mas não estava lá naquele momento, no trânsito, prestando atenção naquilo que estava acontecendo. Então, por isso que a gente falou, é diário. Isso é momento instante na sua vida. E acontecem assim, né? Isso. E
vamos trazer aqui para um campo da saúde novamente, só dar um adendo, a medicação. Quando tomamos essa medicação, a tendência é, claro, anularmos aí e matar o mensageiro, porque o corpo físico está trazendo uma mensagem, através da dor, do desconforto. Não estou falando aqui de doenças severas, de situações, né, de pessoas, eu digo assim, questões do dia a dia que é muito fácil recorrer a um analgésico, uma situação assim, no qual o corpo está querendo avisar algo muito mais profundo, né? E isso a gente tem programações dentro de nós mesmos, no nosso bloco de ego, que a gente muitas vezes acostumamos a buscar aquele medicamento ou algo para aliviar essa dor ou esse humor exacerbado de desespero camuflado e não perceber o campo de dor. Né? Então, o autoconhecimento vai trazer a gente para quê? Vocês que estão aqui conosco no canal, e vocês vivem isso no cotidiano, todos nós vivemos. Enquanto encarnados, somos imperfeitos e passíveis de modificação. O perfeito, como diz lá o Bert Hellinger, já foi. Somente o imperfeito é possível de mudança. Então, a gente está o tempo todo no limbo e caminhando aqui enquanto seres de luz num corpo físico com todas essas questões que nós estamos trazendo aqui. É a busca pela mudança, né? Você falou isso, me trouxe uma consciência bem grande aqui. Desde muito criança, eu sempre tive febre. E a febre, ela vinha justamente como um mensageiro de algo que estava acontecendo no meu corpo, né? Essa aceitação, né? Do ser no corpo físico, né? Então, toda a vida fui medicada. No que dava uma febrinha, já vinha lá o paracetamol, a Novalgina, enfim. E é uma repetição de padrão que eu acabei tendo com os meus filhos. Hoje, com as técnicas que a gente tem, a gente sabe que a gente pode trabalhar essa febre sem que ela entender também da onde vem, né? Mas eu acabo medicando os meus meninos antes e depois eu trato. Por quê? Porque ficou tão no campo, dando um piloto automático, né? E o medo que essa febre não passe, né? Então, e você hoje sabe que ela é só uma mensageira, ela só está trazendo algo que para você saber, né? Ela nunca é o problema, né? Ela está mostrando realmente aonde está também a outra doença em si, né? Então, assim, você não está no campo, você não está aqui no aqui agora, você está trazendo informações que você já está no piloto automático. Né? É bem interessante. E a grande maioria está assim. E está tudo bem, cada um dentro da sua consciência. E o nosso papel aqui é trazer consciência para a gente ampliar esse olhar e avançar na nossa ascensão, na ascensão das nossas almas. Para que estamos aqui? Nós não estamos aqui para sofrer. Nós não estamos aqui para padecer. Não é? O discurso é bonito? Sim, mas nós somos fontes de luz. Nós somos fótons, né, Cris? Somos criados, formatados por esses fótons de luz junto à fonte criadora primordial. Eu vou trazer um exemplo aqui dessa situação que tu fala dos filhos, Ivane. Vocês sabem que recentemente a filhota que passou por um processo, está num processo de luto, né, da passagem da amiga dela. E como mãe e terapeuta, a gente observa pais curados, filhos saudáveis. O que é meu ali, que minha filha traz. Né? Então, abriu o campo, foi abrindo o campo e percebendo questões que vinham da ancestralidade, por exemplo. No qual os medos dela do pulmão, Kelly, eram os medos da minha criança e da minha avó materna. Então, como a gente tem esse dom espiritual, nós somos trabalhadores da luz, estamos a serviço, estamos cada vez nos polindo e deixando que a egrégora trabalhe conosco. Todos nós, gente, temos uma egrégora conosco. Todos temos. Independente, qualquer ser humano tem uma egrégora de luz que trabalha com eles. E
Eu ouso dizer que a egrégora que se apresentou curou ela de um campo de 3 dias, de 10 dias de vida que ela tinha esse processo. E eu utilizei somente o chá natural. Então, as curandeiras, né, essa sabedoria que a gente tem ancestral e tudo mais. Eu utilizei o cravo, o gengibre, a gente sempre usa isso. Mas a tendência, como diz a Ivânia, é ir buscar o remédio, e eu dizia, eu não permito mais ir para a bombinha, que a minha filha usava bombinha. Eu disse, eu não quero mais isso. Eu não aguento mais ver você sofrer. Então, eu trabalhei o campo ancestral de desligamento, mas, ao mesmo tempo, dando para ela medicação natural, com alho, sabe? Veio toda a sabedoria trazendo junto. Ela disse, mãe, alho no chá, é isso mesmo, meu amor. As avós curavam a gente com leite, chá de leite com alho. E ela passou pelo processo de 7 dias sem tomar nada. Então, é esse o movimento que a gente precisa estar atento. Não se perca isso da nossa ancestralidade, da nossa sabedoria ancestral, no que tange aqui a questão da saúde, né, que nós estamos falando. Essa sabedoria nos acompanha, ela pede para ser entregue, ela pede para pousar nas almas, nesse ser humano que divide uma casa comigo, que está em sofrimento. Ela está trazendo um campo. Então, pais e mães, seus filhos trazem o campo de vocês. Ah, quero que atenda meu filho, se atenda antes. O filho está trazendo o campo de vocês, né? Bem isso. Agora, e chama atenção na continuação do nosso material. Aqui hoje a gente fala de campo, de ferramentas, né? Ousamos usar a palavra terapeutas, e o Ra, nas conversas, ele começa a entregar ferramentas, né, para esse grupo de estudantes que está ouvindo eles. E aqui na sessão 57 ele vai falar do poder dos cristais, né? Lá em 1900 e bolinha, de novo, atentos, 1900 e bolinha. É algo que também me chamou a atenção quando a Elis falava sobre a palavra, né? Lá no primeiro livro, a gente aprendeu que a palavra ela é um conjunto vibracional. Ela não é só uma palavra. E um ponto de estrelinha aqui que a egrégora transmite é que esse material que nós estamos lendo, ele foi traduzido para o português, ele não é original do português. E isso é uma história semelhante, né, com um livrinho bem velho, assim, que aconteceu, que ele foi sendo traduzido. Então, os conceitos que hoje nós temos, eles também são aí pautados pela física quântica, e a física quântica, ela diz que o olhar do observador vai alterar a informação. Então, esse átomo que existe, que somos nós, toda vez que ele é visto por nós ou por outros átomos, ele é alterado. E aí, quando ele começa a falar para aquele grupo de estudantes que um cristal é a luz congelada, ele foi traduzido para nós dessa forma, não tenho certeza que é esse termo, mas chama muita a atenção. E ele trata do diamante, né? Então, um diamante sendo bem utilizado para tratamento do problema físico. Mas aí é onde a gente estava abordando. Esse problema foi realmente físico? Onde essa luz congelada vai agir? E ele traz muito a questão do cuidado com quem vai utilizá-lo. Né? Antes da cura, antes do curador ser curador, a cura precisa chegar até ele, né? Fala da importância do canal, do curador, para que o instrumento, que é no caso o diamante, ele também reflita essa essência dele, que é a luz. E aí leva a gente para outro balãozinho, né? Parece que vamos formando conexões. Outro balãozinho, que é esse crer na luz, manifestar essa luz, e talvez essas distorções, esses ataques, eles venham realmente pela falta da luz. Exatamente. Agora eu quero um adendo sobre os cristais. Porque ele fala dos cristais lapidados
Uhum. e dos cristais brutos, né? Qual que seria mais forte, mais importante? Isso e outra. Quando você fala que o cristal, que é a luz congelada, ela atua no nosso físico, a nossa estrutura, os nossos ossos são cristal. É por mineral? Linear-crístico que a gente fala, né? Então, crístico, cristal, cristalino. Perfeito. Estar, né, Cris? Então, tá tudo interligado, né? Nós somos também cristal congelado. Nós temos o mineral dentro, né? O reino mineral dentro de nós, né? Então, é por isso que a cura é tão forte. É semelhante, né? Porque é por ressonância. A gente esquece, porque estamos num planeta encarnados, no qual essa matrix nos faz pensar que somos separados da fonte. Nós somos fótons aí, como eu falei antes, dessa fonte. Ele sinaliza o que a Cris disse, o que a Kelly disse, sobre essa vibração interna de pureza, de amor e luz, né? No ser encarnado, né? Emanada ali com a lei do Uno, né? Porque o Ra frisa sempre que tão disponível eles estão, né? A serviço da humanidade com essa lei do Uno. E ele cita que o curador ou o terapeuta, então, é um ser que, com certeza, está regularizado, está cristalizado, digamos, está harmonizado para poder entregar e atingir um alto grau de harmonia, né? Foco, autodomínio, saber conduzir. E daí ele diz assim, que não adianta a gente ter alta vibração se a gente não sabe estruturar a nossa vida, a nossa energia, a nossa vontade, para manifestar aqui de forma eficaz. Não adianta a gente ser bonzinho, entre aspas, um ser de luz, se a pessoa for caótica, ineficiente, né, na aplicação da sua vontade. Então, tem que estar coerente. Como a Rosi fala, né? Vamos trazer a nossa mestra aqui. Não adianta você ficar fazendo meditação e ficar vibrando vibrando do bem-estar e depois vai lá e xinga o outro no trânsito, né? Então, a coerência tem que estar 100% sempre em você, né? Viver coerentemente, né? Então, não é aqui eu sou terapeuta, depois em casa vira o saci, né? Como e tá tudo certo. E aqui na 57.14, a resposta do Ra que eu grifei, que ressoa e ecoa, né, para compartilhar com o grupo, ele fala, né, considere a polaridade dos complexos mente, corpo e espírito. A luz interior é aquilo que seu coração, que é o seu coração do ser. Sua força se equipara, sua força de vontade para buscar a luz. A posição balanceada de um grupo intensifica a quantidade desta vontade. A quantidade de percepção da luz interior necessária para atrair o influxo de luz espiralante, que a gente já estava tratando, né, no encontro passado, para cima do polo magnético do sul do ser. Então, existem, sim, lugares, coisas, momentos que vão fisicamente estar nos facilitando esse acesso à luz. Mas sozinho, a gente tem um nível de hertz, vamos dizer assim, em grupo a gente amplifica, estando num lugar que amplifique, isso é possível cada vez mais aumentar aí essa quantidade de luz e a força de vontade para buscar a luz também grita aqui
aqui dentro, ecoa, porque muitas vezes, nesses momentos, né, como a Cris trouxe lá no começo, nesses momentos que a nossa sombra está gritando, o que vai mudar o nosso estado de ser, de percepção, de ação, é a força de vontade para não buscar essa luz, porque a gente não perdeu, né? Mas é intensificar ela dentro de nós. Exatamente. E aí são as ações, os momentos, aquele bom humor saudável, né? Que pouquinho, pacificamente, a gente vai sendo permitido, né, a ser reconectado com esse momento, no aqui e no agora, para voltar a buscar essa luz dentro de nós e manifestar e assim poder compartilhar. E vem muito a imagem das velhinhas, né? Uma vela acesa, outra velhinha vem, e assim as luzes vão sendo compartilhadas. E é isso que você falou, é muito verdadeiro, porque nesse turbilhão e tudo de pensamento que eu estava, eu fui para a natureza, né? E no que eu coloquei meu pé na grama, tive contato com a terra, e estava bem assim, em frente ao lago, também a lagoa, né? E só de eu ficar ali, com a natureza, estava no sol, sentada no banquinho, com os pés no descalço, no chão, na graminha ali, eu sentia a energia da terra, a telúrica. Então, eu sentia subir essa energia telúrica em mim. É como se ela estivesse me alinhando na parte horizontal, trazendo para mim o equilíbrio e aterrando com ela, para que ela me equilibrasse, porque ela troca com a gente a energia, né, os nêutrons. Então, ela passa, se você está muito negativa, está muito polarizada, ela te deixa neutra. Então, ela troca ali. E no final, gente, eu estava super bem. Aí no final, saí de lá, eu estava bem, já estava assim, mais tranquila, mais assim, mais leve, clareou bastante também a questão do mental, parou também o mental. Então, é a forma espiralada que ele fala lá. O que é essa forma espiralada? É a nossa. É essa energia que sai do centro da Terra, do cristal da Terra, e ela sobe até nós, através dos nossos pés, joelhos, pernas, e sobe e vai subindo até o coração, que é que é a energia telúrica, magnética. Então, ela vai trazendo isso e ela vai alinhando. Você não precisa nem fazer muito, só de sentar ali e deixar que ela trabalhasse, porque eu falei, me entrego, solto, e ela foi trabalhando em mim. E você muda, faça essa experiência, gente. Vocês que têm aí terra, grama, vai para a natureza, coloca os pés no chão, a terra aí com a energia telúrica, a terra com a terra mesmo, na energia telúrica, ela é esse campo eletromagnético que a gente vive, para ela poder trazer essa força para a gente, né? Trazer essa força para vocês. É isso. Olha, exatamente. É aquela coisa assim, esse é o verdadeiro sentido do abraçador de árvores, né? Então, você está em contato realmente com a natureza, então nós temos o remédio. Como a Elis falou, né? O remédio que as vovozinhas traziam é tudo natureza. São os cristais, são as plantas, são os animais. É nós estarmos em contato com a natureza. Essa é a nossa essência, né? Então, assim, isso tudo nos alinha, isso tudo nos ajuda a nos equilibrarmos, né? Aí, que nem a gente falou, isso é você sozinho, né? Eu quero buscar um pouquinho, dar um exemplo dessa questão que a Kelly trouxe da egrégora, que quando aqui somos uma egrégora, né? Todos trabalhamos na mesma energia, trabalhamos com essa frequência. A frequência é quando você fica bem, quando você está bem, e ela é no amor, nos bons sentimentos, nos bons pensamentos, é quando você eleva a sua frequência. E uma outra coisa que eu sempre busco e falo muito de que nos eleva a frequência é a fé. Tem um exemplo de uma amiga me contou essa história, eu achei muito forte. Ela foi para Aparecida e foram andar de helicóptero.
E aí o cara do helicóptero falou assim: aqui em cima da capela a gente não pode passar. Por quê? Porque ele pode cair o helicóptero. Por quê? Por causa da oração das pessoas. Então a fé é tão forte que a frequência, olha, a física quântica na prática, né? A frequência da fé, da oração, que todos estavam lá, né? No seu fervoroso, na sua fé, ela impedia que as naves passassem por cima, que eles poderiam cair. Quer dizer, isso é uma egrégora, isso é a frequência acontecendo, né? Então, quando todos estão lá pelo mesmo fim, qual que é o mesmo fim? Rezar por alguém, por si mesmo, pelo outro, né? É a fé. Então, é sobre o trabalho da egrégora, enfim, para vocês verem que não está tão longe assim, não é só, né, os seres de luz, né, lá de quinta dimensão, é no aqui e agora, né, é as coisas práticas. Liz. Só reforçando essa questão da natureza que a Cris cita, dessa calmaria, que o planeta nos fornece tudo. Não é à toa que a gente está encarnado aqui. O plano Terra é um planeta muito visado por muitas almas para reencarnar e vir para cá. Então, nós temos um privilégio. E esse privilégio é usar de todos os benefícios que esse planeta nos traz, né? E as forças da natureza é uma delas, né? E eu amo andar descalço, amo sentir o cheiro da terra, mexer na terra. Quando não estou legal também, como a Cris citou, vou a terra, banho de ervas, né? Escalda-pés. Os escalda-pés também são muito poderosos, né? Sal grosso, vinagre, é um campo também de muita limpeza, é uma sabedoria muito forte, milenar. E eu cito aqui a água, né? Nós falamos de cristal, falamos de questões mais palpáveis, digamos, a água é algo que não é palpável, né? Mas que é uma condição aqui de um cristal muito eficaz, é um tipo de cristal que é muito eficaz, ela é um condutor natural de energia e de limpeza no nosso campo. Ela é dos 4 elementos, né, Cris? Elis. Então, água, terra, que a Cris falou tanto, sol, fogo, né? O ar. E o ar. Então, um bom banho depois de um dia intenso, com intenção, né, e presença, conduz também a uma bela limpeza aí, né? Claro que ele traz aqui a questão do curandeiro, que seria o terapeuta, enfim, utilizando o cristal na cura, auxiliando o outro que vem e recebe e autoriza e permite essa cura também. Quando eu venho para uma sessão, eu permito ser tocada para receber mais de mim mesmo, porque quem vem, entre aspas, não é que esqueceu por completo, mas a alma já está recordando que ele é o seu próprio curador também. Né? Então, nós que estamos aqui auxiliando, só vamos facilitar um pouquinho, caminhar, né, Ivane? Um pouquinho, acompanhar, na verdade, acompanhar. Todas as terapias, elas são autocura, né? É. Então, você só mostra o caminho. Isso, então ele cita aqui que o pêndulo, por exemplo, se a gente utilizar um pêndulo de cristal, traz a posição aqui perto, próximo do coração, no nosso plexo solar, alguns centímetros abaixo do coração, é um ponto forte ali do externo para ativar esse processo. O que a gente só ativa na pessoa? A fonte, que é o coração que conecta ela com a fonte divina, criadora, primordial, ela só lembrar quem ela é. Então, ele diz que, claro, que a água aqui é difícil de colocar dentro de uma vasilha, algo que pudesse fazer ali no momento da terapia, entre aspas. Mas em contrapartida, quantos por cento do nosso corpo é de água? Sim. Então, né, como nós temos cristais dentro de nós temos água dentro de nós.
Então, nós temos o fogo pelos nossos neurônios, né, que é a nossa corrente elétrica. Então, nós temos todos os elementos dentro de nós, né? O ar nos pulmões. E o Ra também fala dessa parte espiritual e faz um lembrete, né, que a centralização do ser deveria acontecer na busca pelo Criador. Mas essa centralização do ser é o abandono do self para tal desejo de conhecer o Criador por completo, de forma que o influxo de luz purificada é trazido de forma balanceada de todos os centros de energia, encontrando em Índico e abrindo o portal para a infinidade inteligente. Então, estávamos desconectados, esquecemos alguma coisa, hoje em dia a gente tem que despertar para alguma coisa, e isso é muito simples, né? Um processo de se reconectar com a essência. Mas o que é da essência? É o Criador somos nós. Então, toda vez que eu me permito conhecer mais de mim mesmo em qualquer situação, estou conhecendo mais o próprio Criador. Exatamente. Então, o que é a quinta dimensão? É você se reconectar com esse seu Criador interno, né? Então, você acessar a sua essência divina. E ele cita aqui que o iniciado é quem busca a cura, né? Que é o que a Kelly trouxe aí. Ele será liberado de muitos itens. Esses itens é isso, né, Kelly? Distorções que é das nossas máscaras, do nosso ego, né? Na medida que ele intensifica a sua busca, né? E se torna um com essa luz centralizada e purificada que chega. Ele fala também que ele não considera o Ra que as pessoas não são distorcidas em sua pureza de natureza. E isso é um presente, tá? O que me traz de compreensão? Todo mundo, em essência, é bom. A pureza da essência, né? E essa distorção, ele fala do ser humano, acredito que Ra está se voltando excepcionalmente ao físico, né, ao corpo físico. Nosso corpo físico natural, humano, é animal e é perfeito. Quando nós interrompemos esse bom funcionamento, nós tiramos essa perfeição. Né? E hoje a gente tem estudos N aí para entender e saber que o nosso mental vai interferir nesse corpo físico, que era funcionalmente perfeito, que esse emocional vai interferir no corpo físico, que é emocionalmente perfeito. Isso vai do córtex para o espiritual. O morotial, o sistema onde estamos inseridos. Exato. E aí, quando eu me coloco à disposição de vivenciar um processo, né, de eu reconhecer o Criador, às vezes a gente busca, vou pelo mental, vou pelo emocional, vou pelo espiritual, mas a vivência física de recordar essa perfeição, ela seria um caminho, talvez, que hoje ficou meio renegado, sonegado. Tá tudo bem. Faz parte. Faz parte do rolê. Tem alguma contribuição a mais aqui, meninas? No sentido de que ele também coloca que foi dado aos seres humanos a oportunidade para verem esse uso grosseiramente distorcido que a Kelly traz, e também para verem os ensinamentos perdidos, que foram perdidos ao longo do tempo. Porque Ra traz aqui uma tentativa lá atrás com o povo egípcio. Tanto que ele traz, e nas outras encontros a gente trouxe as questões da pirâmide. Ele vai trazer nesse capítulo também a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha, de iniciação, os campos de cura, lá do Egito, mas trazendo para o dia a dia, para o nosso cotidiano, aonde a gente busca isso. Primeiro conosco mesmo. Buscar esse uno, essa infinidade do Criador dentro de nós mesmos, na maneira que cada um encontra,
seja numa religião, que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Não. Esse processo e manifestação da sua fé, a fé move montanhas, né? Sim. Por isso que eu trouxe a história da capela, né? Porque realmente não importa onde, né? Importa que cada um busque, né? E se encontre. E a capela, ela é oval. Vocês lembram que também, né? A gente falou muito das formas. Me vem muito dessa sabedoria que ele traz das formas da natureza que foram utilizadas pelo ser humano para um fim. E aí todo o cuidado hoje que a gente tem com materiais, por exemplo, os ingredientes das nossas receitas, eles têm esse processo alquímico embutido, imbuído. E quem, né, lá na nossa história aí, quem que tinha essa liderança eram aqueles que detinham o conhecimento. E hoje nós temos aí um momento histórico que esse conhecimento está amplamente disponível. E também nos tem divulgado, trazendo essa percepção de, agora com esse conhecimento, como a minha luz, como o fluxo magnético que já acontece, vai ir verticalizando para que eu crie com o Criador, para que eu seja efetivamente Criador. E retoma o livre-arbítrio, né? Eu posso escolher também não criar. Pode escolher não criar também. O Ra cita também essa, digamos que, facilidade desse curador, desse terapeuta, que está aí harmonizado. Lembram do caos que a gente falou antes? Não adianta eu vibrar e ser caos lá fora, enfim, na minha vida cotidiana. Mas ele cita aqui sobre essa busca de acessar, na verdade, não é nem acessar, eu acho que eu me coloquei errado. O curador, ele tem a facilidade, e cada um que quiser se buscar vai ter também, do desdobramento no espaço, tempo e tempo e espaço, né, que é esse campo que é isso, espaço, tempo, espaço? A gente até conversou no particular um pouquinho, né, Ivani, aquele dia. Sim. Aqui estamos num tempo, espaço. E a cura espiritual, ela se desdobra, sim, no espaço-tempo. Aonde nós, aqui da ancoragem, especificamente falando, que somos, grande maioria, terapeutas da ancoragem, desdobramos, abrimos aí as faixas dimensionais, a egrégora abre, na verdade, nós somos os facilitadores, para acessar o campo dessa pessoa que vem na busca da cura, né? Tanto no tempo passado, presente e futuro, paralelo, tanto espaço que a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo que você vai atender. Isso é que a gente fala, isso é a física quântica na prática. Uhum. O que ele traz aqui sobre essa busca mística da unidade que a Kelly trouxe antes é que quando o buscador ele busca o uno, através desse self balanceado, né, esse polimento interno, me chama a atenção também sobre essa autoaceitação, porque todos nós temos a sombra, e sem aceitar a nossa sombra, não existe a gente ascensionar, sem olhar para ela. Saint Germain fala muito, não existe ascensão sem olhar para a queda. Essa queda é aquilo que a Cris trouxe antes, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia como quedas, pequenas quedas, as dificuldades, aquilo que nos puxa para voltar para mais, para o passado, para aquilo que não nos agrega mais, porque estamos numa evolução, uma caminhada evolutiva, né?
Então, estar ciente dessas nossas aparentes distorções, né? E é aquela velha máxima, né? Você não consegue ajudar o outro se ele não quer ser ajudado, né? Isso já está desde os ensinamentos de Jesus, né? Ele perguntava: você quer ser curado? Você quer largar daquilo que te trouxe até aqui? Uhum. E o que ele fala aqui? Que quando a gente descansa nessa percepção balanceada, que é o quê? Integrar esse polo negativo e positivo, a sombra e a luz, nós somos feitos disso. E ela vai sempre nos acompanhar. Porque o que é a sombra aqui? Os nossos medos, as nossas sabotagens, né? Falando aqui, Proteções do ego, né? isso, e a inveja, a avareza, os véus da obscuridade humana, que desde os primórdios da humanidade existe. E está tudo certo. Esse é o polimento do ser. Quando a gente descansa, entre aspas, descansar não é dizer sim e agora eu tenho que ficar aqui. Não, é descansar no sentido de integrar que eu sou luz e sombra. A entidade, então, vai abrir aqui o self para todo o universo que ela é. Porque daí, quando eu assentir de dentro da minha alma, eu integro, né? E a negação, então, ela volta com mais força, a gente sabe disso, né? Então, a energia de luz de todas as coisas, então, ela pode ser atraída por essa intensa busca do iniciado lá nas pirâmides, na época que ele traz, do buscador, do sistema familiar, que nós temos aquele que não se acomoda com aquilo que é dito, ele acha que tem muito mais do que aquilo, né? Abriu a porteira, a manada sai todo mundo junto. Opa, o buscador é aquele que olha e sabe que tem mais? Que estão indo para onde? Aquele que questiona, né? Então, o buscador, quando ele encontra quando ele é atraído por essa intensa busca, onde quer que a busca interior encontre, ele se encontre, a questão da prana cósmica vai ser atraída, entre aspas, né? A frequência de luz, né? E aí sim, a realização do uno ocorre. Quando ele se descobre, quando ele desperta, falando aqui do canal, que é a consciência uno, espiritualidade aplicada à vida prática, cotidiana, despertar para os seres de luz que nós somos. Seguimos para 58, então, Pensei que você falou. Ra vai falar, Gui, sobre as ações, né? Então, Ra trouxe um conhecimento, e esse conhecimento se transformou em ação lá no grupo, e aí eles buscaram, né, a cura do instrumento que tinha machucado o bracinho através da força do uso do cristal do diamante. E Ra traz um cenário real para eles, que fico imaginando como é que ficou a cara do povo lá, né? Porque eles chegaram para contar para ele tudo empolgado, que eles tinham curado com o cristal. E Ra responde: isto seria apropriado se você fosse experiente em sua arte de cura. O que a gente sabe vivenciando é que a gente só consegue a experiência experienciando, né? Mas me traz essa atenção ao cuidado, sempre um passo por vez, todo o processo. A gente vai ter a receita do bolo completa, mas se nós ainda não tivermos o domínio de ligar o forno, por exemplo, talvez aquele bolo não asse adequadamente. E aí o Ra continua dizendo que para trabalhar com um cristal poderoso como o que você tem, que é um diamante, enquanto incapaz de perceber o fluxo magnético dos corpos sutis seus, de curador, e dos corpos sutis de quem você está curando.
é talvez o mesmo que recomendar que o iniciante com serra e prego crie o Vaticano. Me remeteu a tantas formações que nós passamos, né, aí no mundo das terapias, e pessoas com melhores condições financeiras tinham capacidade, naquele momento, de comprar os melhores dos materiais, e nós, às vezes, por esse chamado de alma, né, falo por mim, por esse chamado de alma, nós não tinha condição de ter o melhor material, mas nós estávamos lá com essa vontade e com o material que o dinheiro pagou, que deu para comprar. E aquele ser que estava lá com o domínio do dinheiro físico naquele momento, com os melhores materiais, não tinha ainda essa capacidade, né, de percepção do fluxo. Então, como a Elis trouxe ali no começo já do nosso encontro, essa predisposição que a gente tem para a doença, a gente também tem para a cura, né? Essa recordação e essa integração do fluxo do Uno vai te permitir essa percepção maior. E essa coerência contigo te coloca também num lugar de expertise do ser, né? Vem essa palavra, que você talvez naquele momento não esteja manifestando as condições adequadas que você queria. E aí é esse mental te falando, né? Não vai fazer aquele curso caro, você não tem nem o dinheiro para pagar pelos materiais necessários. Mas a tua alma, a tua conexão com a fonte, te despertou uma confiança de que sim, e que naquele momento talvez você não teria aquele dinheiro disponível, mas depois o teu próprio dom seria capaz de fazê-lo manifestar ferramentas melhores. E não necessariamente as condições físicas que nós temos aqui vão dizer o que nós vamos ser capazes ou não de fazer. Claro, tudo é um conjunto, né? Mas aí a pessoa dispunha de um diamante, mas ainda não tinha a prática, a expertise de utilizá-lo. Eu vou trazer essa história da Kelly bem para a prática de um programa que eu assisti. É um Masterchef, vou falar aqui. O cara, eles dividiram um salmão e a mulher ficou com o melhor pedaço de salmão, mas ela nunca tinha feito salmão. Ela conseguiu estragar o salmão. E o concorrente que era o melhor, assim, que ele estava se destacando mais em tudo que ele estava fazendo, ela deu a cabeça para ele. E ele fez um ensopado com aquela cabeça e ele ganhou o prêmio. Que ela estava com o filé, que o filé de salmão era o mais simples de fazer, era só acertar o tempero, acertar o ponto de fazer e os acompanhamentos, e ela errou ele em todos os sentidos. Então, é exatamente isso, você tem as ferramentas, mas não sabe utilizar. E o outro sabe utilizar, constrói o Vaticano mesmo com prego e martelo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, é a experiência. E isso me traz uma outra frase, que o que te faz ter boas experiências? A quantidade de vezes que você vai no erro e acerto. Então, quanto mais você experiencia, melhor fica. Eu volto a falar de comida novamente. Sabe por que comida de vó é tão boa? Quantas décadas ela ficou queimando panela até ela acertar. Né? Então, assim, é a prática que traz a excelência. E essa prática, ela me vem aqui muito forte também sobre esse autodomínio que falamos lá atrás, foco e conexão consigo mesmo e receber da fonte para entregar e perceber. Ele sinaliza aqui o uso do cristal, né? Essa questão do Vaticano, da força de um trabalho desse em mãos que muitas vezes não estão, entre aspas, preparadas, não sabem muitas vezes nem do seu próprio poder. E aqui a gente, às vezes, é ignorante em não saber também do nosso próprio poder espiritual, da nossa força espiritual, para gerar mudanças nas nossas vidas, né? E daí ele cita que há uma grande arte no uso do cristal balanceado, né? O Rá traz ali. Mas
que nos remete àquilo que a Kelly disse sobre os cursos, que se tu pipoca e não foca naquilo que você realmente sente, que a tua intuição te leva, que você sabe que é a tua entrega para a vida, né? Então fica a esmo, fica vagando entre situações e também em técnicas, né? Além disso que tu trouxe, né, Kelly, da questão de comprar os instrumentos e tudo mais. Muitas vezes eu não tenho instrumento, mas a técnica está dentro desse campo espiritual do conhecimento do Espírito Eterno. Que quando volto para mim mesma e internalizo, meditação, enfim, todo esse processo de polimento, eu também entrego ali, sem utilizar de subterfúgios ou, enfim, questões externas, né? Essa sabedoria todos nós temos. E um exemplo bem legal que me vem, eles contigo falando sobre isso, é uma escuta ativa, por exemplo, né? Que há décadas, há séculos, ela é utilizada e ainda hoje se é falado e ainda hoje se tem curado pelo falar e pelo escutar. Então, não precisei de nada, ou precisei de tudo, não precisei de ferramentas, né? Porque eu estou manifestando esse poder de ser instrumento, essa reconexão com a fonte, né? Aí a gente volta aqui no poder dos nossos chakras. E a Cris, um belo dia, utilizou até o exemplo, né, Cris, de uma conversa que você teve com uma pessoa que na conversa a pessoa se alinhou nessa frequência 5D, né, que nós entramos no planeta e estamos todos aí em busca de alinhamento, porque é um desafio. Então, os nossos chakras, os 7 principais, que nós sabemos, nós temos muitos chakras, nosso corpo todo é chakra, todo, tem milhões, mas os 7 principais, principalmente aí o laríngeo, né, nesse momento aqui, eu estou utilizando, todos nós utilizando, do poder dessa fala, e essa fala é curadora, para aquele que está aberto, para aquele que está receptivo, a receber, a absorver, a sorver as palavras. E aqui não é ego, aqui não é ego. Aqui é só, nós somos canais, estamos estudando e recebendo informação e passando, entregando para a vida, porque o conhecimento não é para ser segurado. Então, ele vem nesse laríngeo na entrega. Eu estou aberto, eu estou receptivo, eu recebo sim uma cura, é vibração. Lembra? O som é o primeiro, né? Então, me vem muito forte isso, né? Exatamente. E é sempre muito bom poder falar com vocês, estar com vocês. Acredito que esse movimento, ele tem o intuito também de inspirar quem nos ouve. Então, para não tomar tudo ou qualquer coisa que nós falamos como verdade, né? E sim que cada um busque a sua própria verdade, o que ressoa no coração. E o conhecimento que hoje nós temos disponível, ele pode ser praticado, utilizado para que o bem de todos os seres, né, a plenitude de todo ser, ela seja possível neste tempo e espaço. Né? Chegamos no tempo e espaço adequado para que cada um crie o seu próprio tempo e espaço. Exatamente. E é bem sobre isso. Todas bem? Uhum. Todas bem, Cris. Sim. Uhum. É isso, né? Eu acredito que são essas as contribuições do capítulo 57 e 58. Agradeço a egrégora por nos apoiar, agradeço a vocês, minhas colegas, amigas, irmãs de caminhada, por estarmos juntas aqui, agradeço a todos vocês que estão aqui no canal assistindo, compartilhem, ativa lá o sininho, convidem, Perguntem e sigamos. E é sobre isso. Posso deixar uma última palavrinha? Fala todo mundo, depois eu falo, tá bom?
Não, Gente, pode falar, boa noite, né, gente? Vocês querem Eu ia só ler aqui o final, né? Eu os Isso. deixo, meus amigos, no amor isso aí. do Espírito Criador. Isso aí que eu ia dizer. um abraço, sou gente, e até a próxima. Até o mês que vem. Beijo, gente. Sigamos. Sigamos.